Shalom, boa noite. Estamos aqui no nosso devocional da noite. Hoje, Lucas capítulo 21. Olha só o que a gente tem para estudar hoje. Vamos lá? Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para sermos ministradas pelo Senhor? Então, ore comigo. Coloque a mão na sua cabeça agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, entregamos aqui a nossa mente a Ti, declaramos que Tu tens total liberdade, o Espírito Santo fala conosco, fala ao nosso coração, à nossa mente, ministra a Tua palavra, ajuda-nos a entender, Senhor, a Tua palavra, que cesse agora, Senhor, todo embaraço, que cesse agora toda dúvida, toda mentira que caia por terra em nome de Jesus, que todo espírito de engano agora seja, em nome de Jesus, agora identificado, que seja revelado e que caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de engano, de mentira, todo espírito de lascívia, todo espírito que queira nos iludir, que queira nos mostrar outro caminho que não é o caminho do Senhor, agora nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que nossa mente e nosso coração são cativos à voz do Espírito Santo de Deus, são cativos à voz do próprio Deus. Nós te damos total liberdade, Senhor. Fala conosco, revela a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui. Lucas capítulo 21 começa assim. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. E todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía. Então aqui a gente viu sobre a oferta da viúva pobre, né? Vamos ver o que Paty está dizendo aqui, né? Um comentário dela. Eu não consigo encontrar em nenhum lugar na palavra de Deus algo que diga que uma mulher deva obter seu senso de segurança, de estima ou de valor de algum lugar, de uma posse ou de uma posição ou de qualquer outra pessoa que não o Senhor Jesus Cristo. Então esse é um comentário de Paty, né? O que eu queria falar sobre essa história da viúva pobre é que, na verdade, na Bíblia existem mais de 1000 vezes o Senhor falando sobre dinheiro. Muitas pessoas se incomodam, né, em falar de dinheiro, e não misture dinheiro, riquezas e a Bíblia e Deus, porque não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada a ver para essa pessoa, porque tem tudo a ver com Deus, né? Deus, ele quer nos prosperar em tudo que fizermos, não só em riquezas, em dinheiro, mas na saúde, nos relacionamentos, em tudo, nas finanças. E ele fala, se eu não me engano, são 1136 vezes sobre dinheiro. E aqui nos mostra que Jesus, ele se interessa sim pelas nossas finanças. Ele estava ali no templo olhando o gasofilaço, né, onde as pessoas ali depositam suas ofertas, e ele estava de olho nisso, ele prestava atenção nisso, e ele viu que as pessoas ricas iam lá e colocavam valores altos, e que as pessoas esbanjavam, e que tinham muitas contribuições, mas o que chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Digamos que hoje pra gente fosse 10 centavos, 15 centavos, não tem 15, né? 10 centavos, 25 centavos. Bom, 1 centavo que seja, imagina. Pra gente é muito pouco, mas para essa viúva era tudo que ela tinha. Então, assim, Jesus prestou atenção nisso e disse que ela receberia muito mais que os outros que deram muitas coisas, porque os outros deram do que sobrava, sabe? Fez as contas ali, calculou, dá para dar isso e deu. E é verdade, muitas vezes a gente faz isso, mas essa viúva, ela deu tudo o que tinha. Ela ofertou tudo que ela tinha, ela ofertou ali para o Senhor, colocou diante de todo mundo tudo que ela tinha. As viúvas naquela época era um grande problema, porque geralmente mulheres não trabalhavam e elas dependiam do marido, né? 100% dos maridos. E às vezes quando o marido morria, que no caso dela era viúva, dos filhos. E se os filhos não fossem grandes, crescidos para trabalhar, de quem ela dependeria? Então, assim, ela era uma viúva pobre. Ela já estava ali em necessidade. Só que ela simplesmente quis doar, quis dar tudo que ela tinha, ofertou tudo que ela possuía. E ali o Senhor recebeu de bom coração, de bom grado, e disse que ela deu muito mais do que todos os outros que haviam dado muitas coisas.
E eu e você precisamos começar a pensar nisso, no que a gente tem ofertado para o Senhor. É resto de alguma coisa? Sobra? O que você tem ofertado? A sobra do seu tempo? Você passa de repente 2 horas ali na internet, 3 horas na internet. Eu vejo pessoas assim, 6 horas na internet, mas oferece o quê? 2 minutos para Deus, 1 minuto. Fala ali, oh Deus, obrigada por esse dia, boa noite, tchau. É assim que tem sido? Essa tem sido sua oferta? Seu tempo de qualidade com Deus tem sido desse jeito? Como é que você está ofertando a sua vida ao Senhor? Como é que você tem ofertado? Sobre dinheiro tem muito mais do que oferta, né? Tem as primícias, os dízimos, as ofertas. A gente sabe, né? As primícias a gente devolve para Deus o primeiro de tudo. No caso do nosso dinheiro, salário, né? A gente divide por 30 dias ou pelos dias trabalhados. E aí você, o que tem daquilo ali, você deu a primícia para o Senhor. E depois você tira 10% do que restou, né? Que é o dízimo. E aí você devolve para o Senhor, porque o Senhor ele te deu 100% de algo e ele tá te deixando ficar com 90%, só está pedindo 10%. E ali você dá os 10% para Deus. E a oferta é o que te faz prosperar. A primícia a gente dá para Deus o primeiro de tudo, né? A primícia. Primeiro dia do mês, a primeira hora do dia, primeiro dia da semana, seja o que for. Você dá a primícia, como Abel que deu ali, né? Ele criava ovelhas, né? Ele criava ali animais, ele deu a primeira ovelhinha, a primícia dele ele entregou ao Senhor. Mas seu irmão Caim, ele deu do resto do que sobrou. E por isso a Bíblia diz que a oferta de Abel foi aceitável aos olhos do Senhor e a de Caim foi rejeitada. E foi exatamente isso que Jesus disse aqui, né? Que todas as outras é como se tivessem sido rejeitadas. E a da mulher pobre, da viúva pobre, sim, foi muito bem aceita porque ela entregou tudo, mais do que todo mundo. E isso aqui me lembra muito mesmo de Caim e Abel. Em Abel a gente vê pela primeira vez falar de primícia, né? E além da primícia, a gente tem os dízimos. A palavra nos fala que com os dízimos o Senhor ele protege nossas finanças, né? Aquele não é o gás acabar de repente, uma geladeira quebrar, uma televisão queimar, um fogão não funcionar mais, sabe? Você de repente fica doente, tem que comprar muitos remédios e gasta muito. É como se o ladrão viesse, né? Tivesse roubado você. Então não precisa ser um ladrão físico, podem ser em situações. Então a Bíblia nos fala que quando a gente dizima, o Senhor protege nossas finanças do gafanhoto, do migrador, do destruidor, que é justamente demônios específicos para estar ali como se você tivesse com o bolso furado. Você não sabe para onde foi seu salário, você não sabe o que aconteceu com o seu dinheiro. É isso que acontece quando a gente não dizima, o dinheiro desaparece, some e você não sabe o que aconteceu. E a oferta ela multiplica. Então a primícia a gente devolve primeiro para Deus, o dízimo, o Senhor ali protege as finanças e na oferta há uma multiplicação. Você começa a multiplicar o que você está ofertando. A Bíblia fala da multiplicação de 30, 60 e a 100 por 1. Então existe uma multiplicação na oferta e que você seja fiel ao Senhor. O Senhor com certeza sempre é fiel comigo e com você. Então que possamos ter esses princípios e colocar em prática para começar a ver as mudanças nas nossas finanças em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir aqui. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muito virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, o reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. A gente está vendo aqui Jesus falar dos finais do tempo, né? E isso é muito real e está muito próximo. Então, glória a Deus que a gente pode estar aprendendo. Inclusive, o apóstolo Milton, ele está com curso sobre isso, né?
sobre o Apocalipse. Coloquei aqui a lanterna do outro celular para ver se eu consigo enxergar melhor. Vamos seguir. Versículo 12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio do cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. E quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando! Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, e cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, na terra, e as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Eu lhes conto esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores, e quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. E assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passarão esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, em toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Amém, glória a Deus. Então aqui Jesus nos alertou, ele fez um grande alerta, sobre os sinais dos finais do tempo, sobre como tudo vai acontecer. A gente já vê guerras e rumores de guerras, a gente vê pestes e nação contra nação e reinos contra reinos e os pais contra os filhos. A gente já tem visto muito sobre essas coisas e a gente sabe que o final está próximo, Só que ele diz aqui que ainda não é o fim, que ainda tem mais coisas para acontecer. E eu te digo que o arrebatamento está muito próximo, mais próximo do que a gente possa imaginar. E depois do arrebatamento é que vem o fim, Porque vem os 7 anos do anticristo. Durante 3 anos e meio ele vai ser um excelente governador do mundo, Ele vai estar ali unindo o mundo inteiro numa só linguagem, numa só religião. Ele vai conseguir dominar justamente por causa da unidade, que todos vão achar lindo e maravilhoso tudo que ele vai estar fazendo. Depois de 3 anos e meio ele vai se revelar como anticristo, e aí até quem deseja a morte não vai conseguir ter a morte. E aí vão ser 3 anos e meio de terror, de muito terror. Mas eu sinceramente não quero conhecer o anticristo, não quero estar aqui para ver. Eu quero subir, eu quero estar no arrebatamento ali, bem linda e maravilhosa, subindo e ver o meu lindo e cheiroso Jesus. E você, qual é o seu desejo para isso?